Tudo bom, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o parkinsonismo atípico. O parkinsonismo atípico são como se fossem os primos da doença de Parkinson. São doenças que parecem a doença de Parkinson, mas que têm outra causa. Em primeiro lugar, o que a gente chama de parkinsonismo? Parkinsonismo é um conjunto de sintomas que a gente encontra no Parkinson, mas que a gente também encontra em outras doenças. Esses sintomas são a bradicinesia, que é a lentidão na execução do movimento, a rigidez, o tremor de repouso, um tremor que acontece no repouso, tem uma média frequência, e a instabilidade postural, alterações do equilíbrio. Na doença de Parkinson, em geral, a gente tem um parkinsonismo que é assimétrico, ou seja, um lado é sempre pior do que o outro, e que responde muito bem ao tratamento com levodopa. Como eu disse, o parkinsonismo é um conjunto de sintomas que a gente encontra na doença de Parkinson, mas também em outras doenças. Então, quais são os fatores de alarme, quais são os sintomas que a gente precisa ficar atento para pensar que aquilo pode ser outra doença que não o Parkinson? Em primeiro lugar, já no começo da doença, os pacientes terem alterações de marcha. Então, instabilidade postural, quedas, alteração de fala, alterações posturais. Uma rigidez que é maior no pescoço do que nos braços. Isso é outra coisa que chama atenção. Disfunção autonômica precoce. O que quer dizer isso? Por exemplo, queda de pressão quando levanta, alteração urinária, alteração de sudorese. Isso, quando acontece precocemente, também chama a atenção de que pode ser que não seja Parkinson. Resposta pobre à levodopa. Como eu falei anteriormente, o Parkinson tem uma resposta muito boa à levodopa. Então, se o paciente não responde ou responde por um tempo e depois para de responder, isso é uma coisa para a gente investigar outras causas de parkinsonismo. Outras alterações no exame neurológico que a gente não vê comumente no Parkinson, por exemplo, sinais piramidais, sinais cerebelares, então assim, alterações clínicas que são incomuns no Parkinson. E por último, a ausência de tremor de repouso. A ausência de tremor de repouso, por si só, não é um sinal de alarme, mas funciona mais ou menos o contrário. O tremor de repouso é muito sugestivo de doença de Parkinson. Em geral, nos parkinsonismos atípicos, a gente não vê muito tremor. Quais são as principais doenças neurodegenerativas que cursam com o parkinsonismo? Então, a gente tem a doença de Parkinson e depois o que a gente chama de parkinsonismo atípico, que são as doenças mais comuns, são a PSP, paralisia supranuclear progressiva, a degeneração córtico-basal, a atrofia de múltiplos sistemas, ou AMS, e a demência com corpos de Levy. São os principais parkinsonismos atípicos. Além dessas doenças neurodegenerativas, tem outras condições que também podem levar ao parkinsonismo, não necessariamente degenerativas. Então, medicamentos podem acabar causando parkinsonismo, hidrocefalia de pressão normal, HPN, alterações vasculares, por exemplo, AVC, a radioterapia de crânio, então o tratamento de câncer cerebral com radioterapia às vezes pode dar parkinsonismo também, trauma e doenças genéticas podem causar. Falando mais das causas neurodegenerativas, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas doenças que eu citei. Então, em primeiro lugar, começando pelas taupatias, vou falar da PSP, da paralisia supranuclear progressiva. Então, a PSP é uma doença causada, é chamada de taupatia porque é causada pelo depósito da proteína tau no cérebro, cursa com o depósito da proteína tau no cérebro. E a gente tem duas características principais da PSP, que são a alteração da motricidade ocular, então lentificação das sacadas, dos movimentos oculares, principalmente vertical, e que pode evoluir para paralisia, restrição da movimentação ocular, em geral mais vertical do que horizontal. E além da alteração da motricidade ocular, o segundo sintoma principal da PSP é a instabilidade postural e quedas precoces, em geral já no começo da doença. Além disso, é muito comum a gente ver alterações de fala, então disartria, e alterações de linguagem, às vezes afasia nesses pacientes. Alterações cognitivas também são muito comuns, principalmente impulsividade, labilidade emocional, que são o riso e o choro fácil, e perseveração. O blefaroespasmo é outra coisa que é muito comum na PSP.
Blefaroespasmo é a contração involuntária dos músculos orbiculares do olho, levando a um fechamento involuntário do olho. O blefaroespasmo e um tipo de blefaroespasmo que a gente chama de apraxia da abertura ocular, são muito comuns na PSP também. Em geral, os pacientes com PSP têm uma fisionomia atônita, o que a gente chama de sinal do prócero, uma contração involuntária da face levando a essa cara de preocupação. No início pode ser bem parecida com Parkinson ou pode ter alguns sintomas isolados, a gente chama de fenótipos. E, em geral, a doença vai evoluindo para ter os sintomas mais clássicos da PSP. A manifestação mais comum da degeneração córtico-basal é o que a gente chama de síndrome córtico-basal. O que é a síndrome córtico-basal? A gente tem alguns sintomas corticais e alguns sintomas extrapiramidais e que acontecem de forma assimétrica, acontecem bem mais de um lado do que de outro. Então, os sintomas corticais são apraxia, alteração de sensibilidade central e fenômeno do membro alienígena. E os sintomas extrapiramidais são rigidez, acinesia, distonia e mioclonias. O que quer dizer esses sintomas todos? Assim, resumindo, os pacientes ficam com, em geral, assimetricamente, então uma mão muito mais do que a outra, com uma dificuldade para manusear objetos e fazer tarefas complexas, com uma postura anormal e rígido, com dificuldade de mobilizar esse membro. Isso acaba levando a uma mão quase que inútil, uma mão que não tem mais tanta facilidade nas tarefas do dia a dia. A degeneração córtico-basal e a PSP são doenças relativamente parecidas, então às vezes a gente pode ter uma superposição de sintomas entre uma e outra. A terceira doença que eu vou falar para vocês aqui é a atrofia de múltiplos sistemas. A atrofia de múltiplos sistemas é uma sinucleopatia, ou seja, ela cursa com deposição da alfa-sinucleína no cérebro, que é uma proteína que também deposita no Parkinson, mas na MS ela deposita de uma forma um pouco diferente. A MS, ela cursa com parkinsonismo e pode, em graus diferentes, também ter alterações cerebelares. O que quer dizer isso? Alterações de equilíbrio e de coordenação. E associado a esses sintomas motores, em geral a gente tem alterações bem proeminentes desautonômicas. Quer dizer isso, o mais comum na MS é já no começo da doença ter quedas de pressão muito intensas quando o paciente se levanta. Isso a gente chama de hipotensão ortostática. Além disso, é muito comum ter incontinência urinária, alterações de sudorese, alterações gastrointestinais, então esses são sintomas autonômicos. Em geral, a resposta à levodopa não é muito boa, não é sustentada. Em geral, a gente tem quedas precoces também nessa doença. A demência com Corpus de Levy, por último, é uma doença que também cursa com deposição de alfa-sinucleína, mas também essa proteína se deposita de uma forma um pouco diferente que na doença de Parkinson e também que na doença na MS. Na demência com Corpus de Levy, o que a gente vê é uma demência que, diferentemente da doença de Alzheimer, a gente não tem tanta alteração de memória, pelo menos não no início. O que está alterado no Levy são funções executivas, então planejamento, processamento de informações, atenção e componentes visoespaciais. No Levy, o mais importante, o sintoma mais marcante é a flutuação da cognição. Então, são pacientes que estão muito acordados, e aí, de repente, no mesmo dia ficam mais sonolentos ou ficam mais confusos, mais desatentos. E isso vai flutuando durante o dia, momentos de lucidez, momentos de confusão e de sonolência. Além disso, é muito comum no Levy a gente ter alucinações em geral visuais, que é coisa que não existe, ver pessoas. Além disso, no Levy a gente tem também o parkinsonismo. Em geral, esse parkinsonismo pode estar presente, pode ser leve, pode ser um pouco mais intenso, mas uma coisa que é muito comum na demência de Levy é quando o paciente recebe alguns medicamentos, especialmente neurolépticos, por exemplo, o paciente está muito agitado, acaba sendo internado e recebe a medicação, em geral ele fica muito travado. Isso é uma coisa que chama atenção no Levy. A ideia aqui era dar uma ideia geral das outras doenças que podem cursar com parkinsonismo. Essas doenças muitas vezes são muito parecidas entre si.
E às vezes são sintomas sutis que diferenciam uma da outra, e isso pode mudar o tratamento e a abordagem desses casos. Por isso é muito importante procurar um neurologista experiente, com experiência em distúrbio do movimento, para fazer o diagnóstico correto e o segmento adequado.